Queria começar falando do evento que o nosso partido impulsionou essa semana, que foi o ato público e passeata que nós fizemos diante do STF em Brasília, e que foi uma atividade muito bem sucedida, né? Realizamos aí um debate, uma espécie de debate com várias pessoas e fizemos uma marcha até a frente do STF para protestar em favor da anulação do impeachment. Eu queria analisar a própria atividade do ponto de vista da importância que essa atividade tem na situação política atual. Tá? Vou repetir um pouco o que eu falei no próprio evento lá em Brasília. Primeiramente, nós temos que considerar que a situação do governo golpista, do governo Temer, é uma situação extremamente crítica, né? Isso é consenso, é reconhecido por todos os setores, de direita e de esquerda. Até o próprio governo reconheceu que é uma crise política no país. O próprio Temer, né, reconheceu esse fato. E o que se destaca desse problema é que nós temos uma crise, nós temos um governo que praticamente está nocaute, né? Nós estamos naquela fase da contagem do tempo pelo juiz. E as alternativas políticas são nenhuma. Do ponto de vista da direita, sim, há uma alternativa, porque, como ficou claro agora com a decisão do STF de acolher as delações da JBF, vai haver uma nova ofensiva no sentido de retirar o Temer do governo. Se discute aí dentro da direita se o Janot vai apresentar todas as denúncias de crime de uma vez, se ele vai apresentar toda semana uma nova denúncia de crime, né? Quer dizer, estão discutindo a melhor maneira de acabar com o governo totalmente. Qual que é a ideia da direita, né? Da direita da Lava Jato, do Janot, do Fachin, de uma parte expressiva do STF, da Rede Globo, dos grandes capitalistas. A ideia é criar para o governo uma situação absolutamente insustentável com essas denúncias, né? O próprio Fernando Henrique Cardoso, que tem aparecido na imprensa bastante para fazer média com a população e tudo mais, já falou que é uma situação inédita, e de fato em que um governo vai ser investigado, o presidente da República em exercício vai ser investigado criminalmente. Quer dizer, é uma situação inédita e é uma situação muito difícil de sustentar. O governo não tem popularidade nenhuma, né? Será talvez o governo de menor popularidade que já existiu no país até hoje. Dessa vez, as pesquisas de opinião refletem aproximadamente a realidade. Quando fizeram a pesquisa da Dilma, que dava ela com 8%, essa era uma fantasia que servia aos objetivos do golpe. Agora também a pesquisa serve aos objetivos de derrubar o Temer, mas reflete uma realidade. Ele não tem popularidade nenhuma, nunca teve, né? Se ele fosse o candidato no lugar da Dilma, ele jamais teria sido eleito. Ele já começou com popularidade nenhuma, depois ele foi atacado por todo mundo, ele é chefe de uma verdadeira quadrilha de criminosos dentro do Congresso Nacional, aliado do Cunha, uma pessoa que foi totalmente, já subiu ao governo totalmente desgastado, sem apoio popular nenhum, aí lançou
um plano devastador contra a população que acabou de zerar a popularidade dele. Então, quer dizer, um governo sem nenhuma popularidade, perdeu o apoio de um setor importante da burguesia e agora vai ser acusado, investigado, indiciado provavelmente por crime. Então, uma situação insustentável. A burguesia só está, digamos assim, mantendo o fogo aceso para grelhar o governo adequadamente até ele acabar, né? E aí a direita vai se juntar, toda a direita vai se juntar para eleger aí um presidente pela via indireta que seja capaz de realizar o que esse governo totalmente liquidado não é capaz de realizar. Ou seja, colocar em marcha não apenas as chamadas reformas, mas aprofundar o plano de ataque às condições de vida da população. Nós não podemos nos enganar, isso daí é uma coisa que muita gente subestima, pensando que a ideia dos golpistas é simplesmente fazer a reforma trabalhista, que já é uma coisa muito grande, a reforma da Previdência, que já é uma coisa muito grande. Não, a terceirização, o ajuste fiscal e tal. Não. A coisa vai muito além disso daí. Eles têm um plano muito mais amplo de ataque, tanto à população como à economia nacional, né? Eles vão para uma política de liquidação do ensino público todo. Só que para fazer isso daí, as condições políticas são absolutamente indispensáveis. Você precisa ter um governo que pareça ter alguma autoridade, né? Não é o caso do governo Temer. Você precisa ter uma composição dentro do Congresso Nacional que permita realizar isso daí. Não é a situação do atual Congresso Nacional. E o Temer justamente está caindo por causa disso. Então, quer dizer, diante da crise do governo, o que surge como perspectiva política é justamente a eleição indireta e a continuidade do plano dos golpistas. A esquerda, por sua vez, uma boa parte da esquerda, lançou aí uma campanha que se revela cada dia mais confusa, que é a campanha pelas eleições diretas, né? Essa campanha pelas eleições diretas, primeiro, ela foi introduzida já com a ideia de recuperar a imagem de setores que participaram diretamente do golpe, caso da Rede. Por exemplo, tem que chamar a atenção de todo mundo que um dos principais patrocinadores da campanha das eleições diretas é a Rede, né? Que aparece como porta-voz dessa campanha em todos os lugares. Um segundo porta-voz, que também foi um partido que não votou a favor do impeachment, como fez a Rede, mas praticamente apoiou o impeachment o tempo todo. Na hora H, eles decidiram não se queimar diante da população, votando no impeachment, que é o PSOL. Então, quer dizer, a campanha já começou com esse viés, ela começou com um viés também de ser contra anti-PT, ou seja, nas atuais circunstâncias, ser anti-PT é ser a favor do golpe, porque é o PT que está sendo perseguido pela direita e pelos golpistas. De ser contra a candidatura do Lula, num certo sentido a candidatura do Lula foi o Lula, né? A ideia da candidatura do Lula foi vetada nos atos das diretas. Ensaiaram uma política de chamar a direita que esteve nos atos a favor do impeachment a participar desses atos, quer dizer, vamos esquecer o passado, né? Somos todos amigos, etc. e tal. Ensaiaram essa política que não foi muito para frente. E mais recentemente, deputados do PT, como o deputado Carlos Zaratini, têm falado abertamente
de que é preciso fazer uma frente ampla pelas diretas, incluindo o próprio PSDB. Quer dizer, é uma campanha sem sentido, né? Qual que é o sentido dessa campanha? Sem falar que você faz toda essa encenação aí das diretas e termina que o Lula não vai ser candidato. Conforme nós já explicamos aqui mais de uma vez, a palavra de ordem das diretas só tem um caráter de luta contra o golpe, só pode ter um caráter de luta contra o golpe se for para eleger o Lula. Por quê? Primeiro porque ele é a única pessoa que faz parte do campo que sofreu o golpe, que é contra o golpe, que pode ser eleita. Nós podemos lançar o Marcelo Freixo, mas não vai ser eleito. E se for eleito, também não vai ser eleito como candidato antigolpe. A gente já viu na eleição no Rio de Janeiro que ele foi apoiado pela Rede Globo. Né? Temos que levar em consideração esse detalhe. Marina Silva, Ciro Gomes são todos candidatos do golpe. Se esses forem os candidatos da esquerda, então a esquerda vai para a eleição derrotada diante da direita. E vai acabar ganhando um candidato da direita. A única possibilidade da esquerda para ser bem-sucedida contra o golpe no terreno eleitoral, que já é uma coisa muito complicada, né, seria com a candidatura do Lula. Nenhuma outra candidatura tem capacidade de operar esse fato político de luta contra o golpe. Então, se você escolheu, não é o nosso caso, a eleição direta como via para derrotar o golpe, então a eleição direta já traz implícita, ou traz consigo, inclusive explicitamente, a própria candidatura do Lula. Porque se não for para apoiar a candidatura do Lula, não faz sentido. É ir para as eleições diretas só para ver a direita golpista ganhar as eleições, reformar o regime político, aprofundar o ataque contra a população, etc. Tem que ser realista nesse sentido para entender a coisa. Bom, então nós vemos aí que o movimento operário, a esquerda e tal, estão na realidade sem alternativa. A campanha das diretas tem se desmoralizado por essas coisas. Uma boa parte das pessoas que ficaram contra o golpe não estão entusiasmados minimamente com a ideia de fazer frente com o PSDB, trazer os coxinhas para o ato e etc. E nem estão acreditando que a antecipação das eleições diretas vai resolver nada. Né? A própria direção do PT também não parece acreditar muito nisso, etc. e tal. Então, é uma não alternativa, uma não perspectiva política. É isso que nós temos aqui. Bom, diante disso, nós decidimos realizar o ato por aquela perspectiva que é, na nossa opinião, a que abre maiores possibilidades de luta, que é a questão do impeachment. Quer dizer, houve um golpe, um governo foi derrubado, nós estamos reivindicando que o governo seja restituído para quebrar o golpe. Do ponto de vista institucional, do ponto de vista jurídico, etc. e tal, isso se manifesta na palavra de ordem nesse momento de anulação do impeachment. Aí muita gente pode se perguntar o seguinte, mas o ato que o PCO fez, né, com algumas centenas de pessoas, não é um ato pequeno demais para provocar nenhum efeito na situação política? Bom, aí é que está. Nesse caso aqui, não é o tamanho do ato em si que tem importância. O que tem importância é justamente a perspectiva política. Nós saímos às ruas, fomos lá, fizemos o protesto e chamamos a atenção de todo um espectro de pessoas, de militantes, etc. e tal, que são contra o golpe, mostrando que há a possibilidade, existe essa perspectiva e que essa perspectiva é a que deveria ser seguida. Né? Eu acho que a repercussão que nós tivemos com essa mobilização mostra o acerto da política. Né? Abriu-se uma grande discussão nas redes sociais.
Todo mundo ficou sabendo do ato. Isso, muita gente apoiou, muita gente mesmo apoiou. Há um grande apoio para essa perspectiva, e isso daí abre caminho para um crescimento da luta contra o golpe. Então, esse é o resultado, finalmente, do ato que nós fizemos, né? Nós estamos fazendo um balanço com os setores que compareceram ao ato, né? Os comitês de luta contra o golpe, comitês pela anulação do impeachment, etc. e tal, que se formaram aí no último período. E provavelmente nós vamos realizar um novo ato, maior que esse, para bater na mesma tecla, né? Para dar mais uma martelada no mesmo prego. Ver se a coisa se desenvolve. Então, na nossa avaliação, o ato do dia 21 foi um ato extremamente bem sucedido, né? Apesar de não ter sido um ato de massas, também não era, vamos deixar claro, a nossa proposta não era que ele fosse um ato de massas, é um ato de militantes, de ativistas, para marcar uma posição e mostrar uma perspectiva política. Foi importante o fato de que vários setores do PT apoiaram a iniciativa, né? Esteve presente lá a presidenta do PT do Distrito Federal, Érica Cocai, falou na atividade, expôs a sua opinião. Esteve lá o presidente da CUT do Distrito Federal também, Rodrigo Brito, também se pronunciou. O deputado federal Paulo Pimenta apoiou a atividade, mandou um vídeo, não pôde comparecer porque estava saindo de uma cirurgia. A própria presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, enviou uma saudação, não pôde comparecer porque estava lá metida na comissão que está analisando a reforma da CLT, né? A liquidação da CLT, mas se manifestou. Outras pessoas apoiaram, o ex-ministro da Dilma, Eugênio Aragão, etc. e tal. A Benedita da Silva, senadora pelo PT, também apoiou. Então, eu acho que foi uma iniciativa muito importante para marcar a posição diante da crise do governo. Eu entendo que muitos militantes estão se convencendo de que a campanha das diretas é um beco sem saída, como nós falamos desde o começo. Vai acontecer nada com isso. O governo está ladeira abaixo, o governo Temer, e nós cumprimos o papel de apontar com clareza, afirmar, né, sublinhar uma alternativa política clara, que é que nós temos que derrotar o golpe, restituindo o poder a quem foi derrubado pelo golpe, que é Dilma Rousseff.